E aí, pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, vocês já me conhecem, a gente tá aqui pra gravar mais o MD Ensino Cast. E hoje eu tô com uma convidada muito mais do que especial. Ela é a Camila Cesana. Muito bem-vinda, Camilinha. Oi, Ju, obrigada pelo convite. A Camilinha, ela é formada na IMESCAM, em Medicina, fez Clínica Médica na Santa Casa de São Paulo, fez Oncologia no AC Camargo. Hoje ela trabalha no Hospital Santa Rita e é coordenadora da residência de Oncologia também do Hospital Santa Rita, né, Camilinha? Isso aí. A gente tá aqui para bater um papo sobre oncologia e um tema que eu acho que é muito incomum entre a gente, né, Camilinha? Que é a neutropenia febril. A gente recebe um bocado, não tem? Não é tão incomum. De vez em quando a gente tem esses pacientes lá em ambiente de terapia intensiva. A gente recebe um bocado e alguns deles ficam bem graves, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse assunto que eu acho que é tanto de interesse do médico do pronto-socorro, quanto de interesse do médico da enfermaria, quanto de interesse do médico que tá na UTI também, né? Isso aí. Que interface ali de todo mundo. Hoje a minha voz está ligeiramente fanha. Eu peço desculpas por isso, mas algum vírus que está rondando esse setor. Mas vai dar certo, vai dar certo. Espero que todo mundo goste. Camilinha, tá preparada? Vamos lá. Você nasceu pronta, né, Camilinha? Oh, meu Deus. Gente, Camilinha também é corredora. Camilinha também tá bombando aí nas corridas, vai correr garoto. Eu espero que esse podcast... Tem vários corredores que passam por aqui. Oh, que bom. Eu espero que esse podcast Legal. seja um incentivo à corrida. Isso aí. Camelinha, vamos lá. Falando sobre, então, neutropenia febril. Conta pra gente como que acontece a neutropenia, assim. A quimioterapia, qual é o efeito da quimioterapia para ocasionar essa neutropenia? Certo. Então, Juliana... a neutropenia, ela vai ser decorrente da toxicidade hematológica, né, do quimioterápico, e nós sabemos que a quimioterapia, ela vai atuar tanto nas células doentes, mas também em células sadias, como células da medula, por exemplo. Isso vai interferir no processo da hematopoiese, tá? Em tese, todo paciente em quimioterapia está em risco de desenvolver neutropenia. Qualquer quimioterapia? Claro que existe os quimioterápicos que podem causar isso de forma mais intensa, né? E aí, o que a gente pode citar? Quais quimioterápicos são esses? Primeiro, os quimioterápicos utilizados nas doenças hematológicas, né? Um paciente, por exemplo, em tratamento de leucemia aguda, a chance dele fazer neutropenia é quase de 90%. Em relação aos tumores sólidos, que é a minha área, os esquemas utilizados para os tumores germinativos, que são tumores, às vezes, que ocorrem em testículo, alguns tipos de tumores ovarianos, e também nos tumores de tecido de partes moles, os sarcomas. E aí, Juliana, tem essa questão da quimioterapia, né, de qual esquema que nós estamos utilizando, mas tem a questão do paciente, do hospedeiro. Quem é aquele paciente que está em risco maior de desenvolver neutropenia? São aqueles pacientes com idade um pouco mais avançada, mais que 65 anos, os pacientes com comorbidades, os pacientes que já tiveram um episódio prévio de neutropenia febril, a chance dele vir a desenvolver neutropenia é 4 vezes maior. Então, basicamente, tudo isso que a gente tem que olhar. Tá, então resumindo, qualquer quimioterápico pode ocasionar neutropenia febril. Em tese, sim, só que claro que tem os de alto risco, são aqueles que a gente coloca como uma chance de mais de 20% de vir a ocasionar neutropenia. Que são desses tumores que você relatou. Basicamente, que são os esquemas mais tóxicos, digamos assim. Entendi. E aí isso também vai variar de paciente para paciente, tem pacientes que já são de mais alto risco, dependendo de comorbidade, performance, estado nutricional, tudo isso também conta. Nossa, o estado nutricional é algo que é muito importante, exatamente. Né? E a gente vê, por exemplo, os pacientes de cabeça e pescoço que perdem peso de forma muito súbita, né? Isso atrapalha muito o tratamento, né? Sim. Porque, enfim, perde tudo, né? Perde proteína, perde aminoácido, perde... Enfim, outro assunto. Tá, e aí conta pra gente, como que acontece
o pico, né? O nadir da quimioterapia. Então, assim, o que é o nadir? O nadir nada mais é do que aquele período em que eu espero que as células hematológicas, os neutrófilos, estejam em seu período mais baixo. E aí, isso vai depender, na verdade, de cada ciclo. Por exemplo, se eu faço uma quimioterapia que é a cada 21 dias, um esquema a cada 21, esse nadir provavelmente vai ocorrer entre o 10º ao 14º dia, tá? Eu já espero que o paciente esteja com neutropenia nesse período. E essa recuperação, normalmente, ela ocorre lá entre o 19º ao 20º dia. Tanto que nesse período, nós solicitamos que o paciente faça um hemograma, a gente cheque esse hemograma e já libera para o próximo ciclo. É claro que, em alguns casos, essa neutropenia pode ser mais persistente, ela pode durar mais de 7 dias, né? Isso vai acontecer principalmente, como eu falei, nesses pacientes de risco maior e em doenças hematológicas, tratamento de doenças hematológicas. Uma coisa que a gente deve pensar também é a tendência desses neutrófilos a cair, né? Às vezes, você é um paciente que não tem aquele critério de realmente neutropenia, mas você vê que ele está em queda, né? Isso também é importante, né? Exatamente. Já puxando o gancho, né? Qual que é o valor? Como que eu sei que o paciente está neutropênico, né? Isso varia um pouco de acordo com as diretrizes, mas de modo geral é aquele paciente com menos de 1.500 a 1.000 neutrófilos, né? Isso a gente já considera neutropenia. Neutropenia grave é aquele paciente com menos de 500 ou que eu espero essa queda menor que 500 nas próximas 48 horas. E a neutropenia profunda severa é aquele paciente com menor que 100 neutrófilos. Isso associado à temperatura segundo, né? Eu gosto de seguir quando a gente olha as diretrizes da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, ele define essa neutropenia febril com esses valores que eu falei, e sendo a temperatura oral maior que 38,3 ou maior ou igual a 38 sustentada por 1 hora. É claro que no Brasil a gente não tem esse hábito de medir por temperatura oral, mais axilar. Então, no Brasil, em termos práticos, chegou o paciente com esses valores, com mais que 37,8, esse paciente vai ser conduzido como neutropenia febril. Então, o valor de 37,8 aqui no Brasil é o que a gente... Axilar, é o que a gente vai considerar. Exatamente. Por que às vezes, esses pacientes costumam ficar muito graves, assim? A gente vê que existe, por exemplo, um paciente que é um HIV com baixa resposta, eles às vezes costumam até ficar bem, né? Porque ele não inflama muito. E às vezes você vê também um paciente bem e tal, mas que depois afunda muito rápido. A gente vê na UTI, às vezes, os pacientes costumam ficar muito grave. Exatamente. Quem que é o paciente que vai ficar grave? São aqueles pacientes que eu citei lá atrás, os pacientes de risco, né? É um paciente com a idade mais avançada, um estado nutricional já prejudicado, um paciente com comorbidade. Tem um trabalho que ele mostra que quanto mais comorbidade esse paciente tem, maior a chance dele vir a ter complicações graves relacionadas a essa neutropenia. Então, é esse paciente que a gente tem que ficar mais de olho. Tá. E, assim, isso piora o prognóstico desse paciente? Com certeza. Quando a gente calcula, né, depois a gente vai falar melhor disso, o MASC, um paciente, por exemplo, com um MASC menor que 15, esse paciente ele pode chegar a uma mortalidade de até 30%. Então, tem essa questão, fora que o paciente com neutropenia febril, ele vai ter um atraso no tratamento, que eu vou ter que adiar até a recuperação, e muitas vezes, quando eu volto essa quimioterapia, eu vou ter que voltar numa dose menor, e a depender, se foi uma toxicidade muito grave, eventualmente a gente tem que suspender aquele esquema. Entendi, aí então, não vai poder utilizar o mesmo depender, ou eu tenho que trocar, ou enfim, aí é caso a caso. Entendi. E aí até pra gente pensar também, talvez, limitação desses pacientes que vêm fazendo muita neutropenia, não sei se faz sentido. De paciente que fica reinternando, toda quimioterapia tem muita toxicidade. Com certeza, é uma das coisas que a gente olha, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente já no cenário metastático, já politratado, se é um paciente que vem reinternando com toxicidade, com certeza isso é um dos fatores
que nós temos que avaliar, de ponderar o risco e benefício desse tratamento. Por que não parar, dar uma pausa, deixar esse paciente em suporte clínico exclusivo? Você falou em relação ao número de neutrófilos, né? E que é esperado que esses neutrófilos caiam. Não necessariamente vai cair, é isso? Isso. Não necessariamente vai cair, mas se cair não é nada fora do esperado. Isso, no período do nadir. Sim, isso. E também, a presença só dessa neutropenia também não é indicativo de início de antibiótico, isso, né? Essa pergunta é muito boa. Porque, eventualmente, por exemplo, chega um paciente no nadir, no período do nadir, lá no pronto-socorro, por uma dor, um motivo aleatório, e às vezes a gente vai lá e coleta o hemograma. Aí vem lá. Então, isso não é indicativo de iniciar antibiótico, nem dar estimulador de colônia. O que a gente vai fazer é o que nós já fazemos nas consultas, é orientar esse paciente em caso de febre, em caso de sinais infecciosos, procurar atendimento. Entendi. Então, não necessariamente... A gente vê bastante, né? Vem com neutropenia, mas não teve febre interna como neutropenia febril. E se por acaso ele já estiver saindo desse nadir e ele fizer febre? Faz sentido ser neutropenia febril? Aí você tem que avaliar caso a caso, ver se esse paciente tem algum episódio infeccioso, né? Algum sintoma clínico. Sim. Né? Inclusive, não é porque a gente inicia o antibiótico, e a gente vai até falar aqui sobre os antibióticos e tudo de uma forma mais empírica, mas a gente precisa procurar foco também, né? Esse paciente tem que ter um foco. Então, faz parte também, não adianta só iniciar o antibiótico e deixar pra lá. E né? lembrando que quase 20% dos pacientes neutropênicos, nesse contexto de neutropenia febril, nós não vamos encontrar o foco. Verdade. Mas, de qualquer forma, a gente tem que procurar pulmão. E tratar guiado, guiado. Depois, isso exatamente. Aí. Procurar CPL, enfim, e ajustar o seu esquema antibiótico pensando naquele foco que você tá procurando. E aí, por que imediatamente, por exemplo, a gente tá na enfermaria, tava febril, mas ele tá no pico ali no nadir, e ele faz uma febre. Por que a gente precisa iniciar esse antibiótico de forma imediata? Ju, a febre em paciente neutropênico é uma urgência médica, tá? Até que se prove o contrário, todo paciente que chega com febre no pronto-socorro e esse paciente realizou quimioterapia nas últimas 6 semanas, esse tempo é definido por diretrizes. São 6 semanas. 6 semanas da última quimioterapia, até que se prove o contrário, esse paciente pode estar neutropênico. Então, o início do antibiótico, ele deve ser imediato, tá? E esse antibiótico, ele deve ser iniciado em até 60 minutos. Alguns grupos são mais rígidos, orientam o início em até 30 minutos, lógico que após, né, a coleta de culturas. O atraso no início desse antibiótico, em pacientes com neutropenia grave, pode levar a uma mortalidade de até 60%. Se eu tô num serviço, por exemplo, que não tem hemograma, mas esse paciente fez quimioterapia recente, eu já posso começar o antibiótico? Com certeza. Inicia o antibiótico, coleta o que você vai conseguir coletar a cultura, porque acho que não vai coletar hemograma. Se não tem hemograma. E transfere para onde você, né, onde vai ter esse suporte. O importante é começar o antibiótico. E isso, então, inclusive, num serviço de enfermaria que você esteja atendendo, eu acredito que os hospitais oncológicos, a maioria já tem protocolos bem estabelecidos, né? Lá no Hospital Santa Rita tem o nosso. Eu acho que os médicos hospitalistas são bem... Treinados em relação a isso. Acho que até a enfermagem, né? Todo mundo. A enfermagem já chama pra... E normalmente a gente deixa até como item da prescrição. Se o paciente está neutropênico, a gente deixa lá na observação. Se febre, chamar a hospitalista, coletar culturas e iniciar antibiótico. Então é bem amarradinho, porque esse paciente pode realmente ficar muito grave, né? E aonde que a gente trata esse doente? Excelente pergunta. Então, fiz lá meu diagnóstico, iniciei o antibiótico. Onde que eu vou conduzir esse tratamento, né? Onde que esse paciente vai ser internado, ou se vai internar ou não. Primeira coisa é a gente estratificar. Eu tenho que, na minha cabeça, colocar se esse paciente é
alto risco de complicação ou baixo risco. E aí existem várias ferramentas, né? Tem a MASC, a Sysnem, a mais conhecida é a MASC, né? A MASC é uma ferramenta que ela leva em consideração alguns itens, idade do paciente, onde que esse paciente começou a febre, se foi ambulatorial, se foi já internado, se já estava o valor da pressão, leva em consideração algumas comorbidades, enfim. E aí ele dá uma pontuação. Então, paciente com mais de 21 pontos, ele é considerado baixo risco de complicação. Aquele menor que 21, alto risco. Lembrar que, como toda ferramenta, né, é uma ferramenta que ela não é 100%, ela pode ser falha. Então, o que a gente vai avaliar além desse MASC? Então, o que coloca o paciente como alto risco? É aquele paciente que eu imagino que a recuperação medular dele vai ocorrer em mais de 7 dias, isso acontece principalmente nas doenças hematológicas, aquele paciente já com comorbidade, paciente que chega já, por exemplo, com hipotensão, alteração neurológica, paciente com mucosite grave. Então, isso já coloca como alto risco, esse paciente precisa ser internado. A mucosite é também devido a essa alteração na medula? Não, como é que é? Não alteração necessariamente na medula, mas alteração nas células da mucosa, né? Lembra que eu falei que destrói células sadias e normais, Verdade. células normais no nosso trato digestivo, né? Então, desde a boca, causando desconforto para deglutir, até mesmo mucosa ali de trato gastrointestinal, levando a diarreia, dor abdominal. Então, esse paciente de alto risco, ele vai ser internado. Claro, se for um paciente muito grave ali, sepse grave, choque, esse paciente vai para UTI, vai lá para o seu ambiente. E o baixo risco, né, os pacientes pelo score de MASC, né, o baixo risco é aquele paciente que ele está ali em torno de 2% é a chance dele ter alguma complicação grave. Então, esse paciente, ele pode terminar o tratamento ambulatorial. As diretrizes, o que elas recomendam? Esse paciente recebe a primeira dose de antibiótico ali no pronto-socorro, tá? Ele tem que ser observado no período de 4 horas e se tiver tudo ok, ele pode receber alta, mas desde que ele tenha acesso ao sistema de saúde. Então, muitas vezes, a gente acaba internando o paciente de baixo risco justamente por esse acesso. Os nossos pacientes, né? Principalmente do SUS, exatamente. Eles estão muito carentes, né? Eu tenho paciente do sul da Bahia, como que esses pacientes... Uma questão social também, né? Então, será que ele vai conseguir tomar um antibiótico no horário certo? Então, esse paciente vai ser internado. Mesmo sendo baixo risco, e aí seria melhor internar. E aí, em relação a, por exemplo, serviços de UPAs... serviços né, que estão fora da referência. Também a indicação é a mesma, né? Pedir vaga de UTI, mandar para referência. A gente tenta fazer o que está ali, né? O que as diretrizes recomendam. Né? Você faz o que você pode ali na hora, se você não tem acesso a hemograma, faz uma primeira dose de antibiótico e transfere o paciente. Entendi. Então, a forma ambulatorial também é possível tratar caso esse paciente esteja bem. Com certeza. Tem acesso ali à rede, né? E você costuma utilizar o que de forma ambulatorial de antibiótico? A gente faz uma combinação. Normalmente uma quinolona com clavulin. Entendi, que aí pega bastante, né? E aí... Em relação ao tratamento também, Camilinha, em relação ao filgrastim, né, que é o estimulador de colônias. Isso, então, o filgrastim é um estimulador de colônia de granulócitos. Então, algumas questões, né? Então, a gente já falou aqui, o paciente com neutropenia isolada, achado lá de hemograma, não vou fazer. A dúvida recai sobre esses pacientes que estão ali internados com a neutropenia febril. E aí a gente teve uma meta-análise de 2014 com aproximadamente 1.500 pacientes que veio para responder esse papel do filgrastim. Então, o resultado dessa meta-análise mostrou que o uso do filgrastim para esses pacientes em neutropenia febril não reduziu a mortalidade,
mas reduziu o tempo de internação, o tempo de recuperação dessa neutropenia e o tempo do uso do antibiótico. Então, baseado nisso, a nossa sociedade americana de oncologia, a ASCO, a Sociedade Europeia, a ESMO, elas não recomendam rotineiramente o uso de filgrastim, mas pode ser avaliado em algumas situações, que são aqueles pacientes de alto risco. Por exemplo, um paciente idoso, um paciente com comorbidades, um paciente que está com uma infecção grave, uma infecção fúngica, um paciente que está na UTI com choque séptico. Esse paciente nós vamos utilizar o filgrastim até a recuperação medular. Entendi. Tá? E se ele tiver neutropênico, porque ele tá ali no nadir dele, mas ele não teve febre, ele não tá... Mas é um paciente de muito alto risco, você acha que vale a pena entrar com o filgrastim? Então, na verdade, o que a gente faz na prática? Quando a gente sabe que é um esquema que vai gerar uma alta taxa de neutropenia, a gente faz o que a gente chama de profilaxia primária. Esse paciente termina, por exemplo, termina a quimioterapia hoje, amanhã a gente já inicia, por exemplo, o filgrastim por 7 dias profilaticamente. Isso às vezes a gente faz. Entendi. Você tá entendendo? Entendi. Com profilaxia primária. Você sabe que esse neutrófilo vai cair. Isso para aqueles esquemas de alto risco, aquele que eu falei no início, né? Que tem uma chance de causar neutropenia em mais de 20%. Então, nesse contexto, sim. Mas se for só um paciente de alto risco que estiver internado... Sem febre, normalmente a gente não faz. Entendi, de forma... Só para aumentar, só para ver esse número para subir. Tumores sólidos, a gente não tem essa prática. Entendi. E quando que você para o filgrastim? Quando o paciente faz a recuperação medular, normalmente maior que 1.000. Maior que 1.000. Neutrófilos maior que 1.000. E você pode começar imediatamente quando você diagnostica a neutropenia febril. Isso, para esses pacientes graves, a gente inicia. Normalmente a dose é uma vez ao dia, 300. E aí você já vê esse neutrófilo subindo já rápido? Como é que é? Normalmente sim. Se o paciente já tem uma reserva medular boa, normalmente em 2 dias ele vai recuperar. Entendi. Tá? Entendi. E aí você mantém até ele se recuperar? Até a recuperação medular, maior que 1.000. Entendi. Bom, eu vou fazer um resumão, ver se dá certo, Camilinha. Então, o paciente com neutropenia, quer falar os valores de novo? Vamos colocar, então. Em termos práticos, menor que 1.000, com febre, 37,8, esse paciente, ele entra no protocolo de neutropenia febril. Menor que 1.000 neutrófilos. Menor que 1.000, tudo que eu falei é neutrófilos. Neutrófilos, isso. Você diagnosticou neutropenia com febre, você inicia de forma imediata o antibiótico de amplo espectro. Coleta culturas, inicia o antibiótico. E aí depois você já vai pedindo, né, outras provas, tipo creatinina, função hepática, justamente para estratificar a gravidade desse paciente. Isso, ele pode evoluir com choque séptico. Com certeza. E aí você vai fazer todo o manejo do choque também, ver se ele precisa de volume, aí entra essa parte. Aí é o manejo do choque, né? Exatamente. E a gente sabe que esse paciente pode ficar extremamente grave justamente porque ele não tem neutrófilo, né? Então... E às vezes ele demora, a gente viu isso acontecer, você bota filgrastim, o negócio não sobe, não melhora. Era paciente hematológico, não era? É muito difícil o tumor sólido fazer neutropenia assim, absurdas, mas acontece. Nós tivemos um paciente, gente, qual que foi o nome dele? Esqueci. Nossa, ele era um doce. Você lembra qual que era o tumor? De pulmão. Nossa, ele faleceu. Mas ele fez quimio internado, e aí evoluiu com neutropenia, foi pra UTI. Na UTI ele tava até relativamente bem, a gente pensou até em dar alta pra ele. No outro dia, ele começou. De uma hora pra outra. Começa, o neutrófilo caía, gente, filgrastim. E nada. Acontece. E nada. Nossa, é angustiante demais, porque não tem, né? Você faz todo o manejo ali do choque, você faz tudo. Dá tempo ao tempo. Chega uma hora que a gente perde a nossa capacidade. Tá, voltando pro nosso resumo. Então, você começa tudo e começa a manejar esse doente com uma infecção, um doente grave, e aí dependendo de cada doente, um vai ter na enfermaria, outro vai estar na UTI, dependendo até das comorbidades, né?
você vai ter disfunção renal, às vezes você vai mandar mais pra UTI, se não tiver, às vezes você pode manejar ele na UTI, na enfermaria, se ele estiver estável, sem drogas, enfim, né? Isso aí. Sem muita ciência, você deve mais fácil de entender, né? O paciente tá chocado lá, você não vai mandar ele pra enfermaria, Mas aqui, né? assim, se fosse pra dar um recado, né, para clínico que tá lá no pronto-socorro, recém-formado que tá lá no interior, é saber identificar. Saber identificar e dar o antibiótico. Então, assim, acho que para deixar bem focado, o paciente que fez quimioterapia de forma recente, perguntar, né, de forma incisiva sobre a febre. E iniciar de forma imediata o antibiótico. Exatamente. Independente se tiver hemograma, começa o antibiótico, se tiver hemograma, tira, isso aí, se tiver hemograma, você faz e na hora que sair o hemograma você vê se é ou se não é. Mas de qualquer forma, um paciente com febre pós-quimioterapia, a gente vai ficar meio assim, com né? o pé atrás. Então, assim, de uma forma geral, ele pode estar com uma infecção qualquer que não seja uma neutropenia febril. Mas Isso. é um paciente que a gente sabe que tem grande risco de ficar grave, é um paciente, né, enfim, imunossuprimido por si só, né? Então, e aí depois pedir vaga e lembrar de procurar foco e até guiar a sua antibiótico-terapia. Então, uma pele, lembrar de cobrir bacilo, né, lembrar a infecção de catéter, esse paciente às infecção vezes de tem catéter. catéter, então lembrar disso daí, examinar o catéter. Isso aí, procurar de forma muito incisiva o foco e para guiar a sua antibiótico-terapia. Normalmente a gente começa com um esquema mais amplo, né? Lá no Santa Rita a gente costuma iniciar o cefepime. Isso, um esquema beta-lactâmico, tá? Lembrar das indicações de vancomicina, né? De associar paciente com instabilidade hemodinâmica, pneumonia grave. A mucosite em si, quando é uma mucosite leve, isso não é critério de você iniciar a vancomicina. Tá? Lembrar de fungo também, né? Nesses doentes. O fungo, principalmente para aqueles pacientes que estão em neutropenia persistente, que já tá com esquema de antibiótico. Mantendo febre. Isso, exatamente. Não melhora, pensar em... Isso é mais comum em paciente hematológico, mas lembrar dessa questão do antifungo. Eles fazem monilise também, enfim, o paciente fica bem grave. Camilinha, quer dar mais algum recado para finalizar? Não, acho que foi isso. Saber identificar e estratificar esse paciente. Onde que eu vou tratar esse paciente? Isso aí. Camila, muito obrigada. Assim, foi um bate-papo mesmo sobre neutropenia. Foi muito legal. Luiz, quer falar alguma coisa? Eu que agradeço. Depois você corta aquela parte. Não corta essa parte, Luiz. Mentira, o Luiz corta tudo. Galera, eu queria só lembrar vocês dos nossas redes sociais, aqui todo mundo já sabe, né? Mas os nossos cursos também, que estão bombando aí. A gente tá com curso de imersão pra semana que vem, né? Dia 29 e 30, não é isso, Luiz? Dia 29 e 30, nosso curso de imersão no paciente grave. É um curso prático aqui na nossa sede, Camilinha. Se um dia você... Legal. Quiser vir aqui nos fazer um curso de emergência oncológica. E ó, quem sabe a gente consegue. Tem muita coisa pra falar em oncologia, né? E as pessoas têm medo de oncologia, né? As pessoas que não têm contato paciente com o doente oncológico chega, ninguém quer colocar exatamente. Todo mundo tem muito medo, porque são pacientes potencialmente graves, né? Mas eu acho que a gente precisa falar, porque, como a gente falou, a gente tá aqui em Vitória, mas os pacientes que estão em Vitória, eles estão morando aí no interior. A nossa referência é Vitória, mas eles vão ser inicialmente atendidos lá no interior. Isso aí. E se o médico lá do interior, às vezes, deixa passar alguma coisa, pode ser crucial, né, no prognóstico desse doente. Então, o nosso curso de imersão, que vai rolar semana que vem. O nosso MD Plus, que também é a nossa plataforma com aulas, a gente tem mais de 70 aulas. Nosso curso agora de eletro tá rolando lá, nossa série exclusiva de eletro, só para os nossos assinantes do MD Plus. Entra lá na nossa plataforma, se associe, a gente tá lá para tirar dúvidas, para grupos exclusivos no WhatsApp, enfim, muita coisa bacana. Nosso grupo de
nosso curso de antibiótico também. Então, na hora de escolher o antibiótico também tá rolando aí nosso curso de antibiótico. Camilinha, novamente, muito obrigada. Espero encontrar com você nas corridas. Assim nos corredores de Santa Rita, acho que é mais provável. Nós telefonemos, Camilinha, me ajuda aqui, esse paciente chegou. Ju, obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Muito Uma honra obrigada. estar aqui com você. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.